De volta com o JL com um convidado muito especial. Oi, Otávio, boa tarde. Ele não me deu boa tarde, mas vou dar boa tarde pro Danilo Sato. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, tudo Thiago. bom? Tudo certo. Tô vendo que ele tá meio assustadinho, eu vou cumprimentá-lo por aqui, ó. Então, Beleza. Otávio, você não quer falar comigo? Não, né? O Otávio não quer falar comigo, tá tímido. Hoje, claro, vocês viram, temos um coelho aqui no nosso estúdio, Danilo Sato, nosso veterinário especialista em animais silvestres, vai falar sobre os cuidados com esse bichinho tão bonitinho. Boa tarde, Danilo, mais uma vez. Boa tarde. Temos então o Otávio. O Otávio tem 5 anos, é isso? O Otávio vai fazer 5 anos semana que vem, se eu não me engano. Muito bem. Eu tenho pouquíssimo conhecimento de coelho. Então eu penso o seguinte, coelho come apenas cenoura, é verdade? Não, aí que tá o problema. A alimentação base do coelho basicamente tem que ser, assim, preferencialmente feno e folhas. Feno e que é o capim desidratado e folhas frescas. E um pouco de ração como um complemento. Feno e folhas de ração também. Mas tem uma ração específica ou é uma ração específica para coelho. Só que assim, a ração a gente fala que é como se fosse um complemento da alimentação. E é parecido, por exemplo, com uma ração de gato, ração de cachorro? Tem o mesmo formato? Eu não conheço. Ela tem um formato mais cilíndrico, um pouquinho mais compridinho assim. Mas é basicamente uma ração parecida com uma de cachorro e gato, só que sim, formulada para a necessidade de energia de um coelho mesmo. Uma coisa também que tive sempre curiosidade. Coelho emite sons. Gato mia, cachorro late. E o coelho? O coelho, ele é um animal bem silencioso, mas assim, às vezes eles emitem uns sons que às vezes é um barulho bem alto mesmo. Às vezes quando estão com um pouquinho de dor ou assim, um pouquinho mais assustados. E assim, é um barulho bem estranho e... Rapaz, eu juro pra você que eu nunca ouvi o barulho de um coelho. Normalmente assim, eles são bem quietinhos mesmo. Mas comparado com o porquinho da Índia, por exemplo, que é um bichinho bem mais escandaloso, o coelho é bem tranquilo quanto a isso. O coelho, ele tá em que classe de animais? Por exemplo, os ratos são roedores, os gatos são felinos, os cachorros são caninos, os coelhos são... Então, muita gente acha que coelho também é roedor, mas não é uma verdade. Eu falei até coelho, ele é primo dos roedores, mas ele é considerado um lagomorfo. Como é que é? Essa palavra é meio feia. É lagomorfo. Lagomorfo. É parente dos roedores. Na natureza, coelho vive em que localidade deste planeta? Em áreas um pouco mais desertas, com um clima mais frio, mais gelado, né? Às vezes perto de montanha. Então, assim, eles são mais característicos da Europa, né? A origem real dos coelhos bem de clima europeu, né? É verdade, agora eu estou me recordando de algumas cenas daqueles documentários do National Geographic. Que aparecem os coelhos, lebres. Então, até por isso que o clima quente para eles não é tão adequado, né? Coelho, às vezes, principalmente na nossa região, que é muito quente e é muito instável esse clima, então a gente tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, na época de calor. Interessante. Em casa, quero ter um coelho, além dos cuidados com a alimentação, os cuidados com a temperatura, calor, o ambiente, como é que tem que ser o ambiente? Ele tem que ficar num cercadinho, ele pode ficar solto, como é que funciona isso? Então, o ideal seria um cercadinho, ainda mais, por exemplo, pro Otávio, que é um coelhão. Enorme. Um cercadinho é adequado, mas assim, pode ser solto na casa, mas sempre com supervisão. Né? Até porque, como os roedores, eles são bem curiosos e gostam de roer coisas, né? Então, assim, às vezes vai gostar de roer um móvel, o sofá, pode ser rasgado, a cadeira da sala e, em muitos casos, fiação, né? Que aí é o grande problema. Fio da televisão, o fio de qualquer outro eletrodoméstico, e aí mora o problema, né? Então, assim, se soltar na casa, sempre, preferencialmente, com supervisão. O Otávio não tem cara de ser danado, o Otávio tem cara de ser calminho. Ele tá meio assustado com os foguetórios que tem aqui, do lado de fora aqui do centro de Santos, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. O Otávio tem 5 anos e um coelho, em média, vive quanto tempo? Olha, antigamente a gente até falava que vivia na faixa aí de uns 6, 7 anos, mas hoje, com todos esses cuidados, a gente está conseguindo aí atender e dar uma expectativa de vida um pouco maior. Assim, na minha rotina, as idades dos coelhos que eu atendo é basicamente de 7 a 10 anos. 7 a 10 anos? Nossa, o mais velhinho que eu atendo hoje, se eu não me engano, ele vai fazer 12 anos. Assim, 12 anos? Tem uns que fogem um pouco
da curva, assim, mas assim, em torno de uns 8, 10 anos, tranquilamente. Então, esse é o Otávio Coelhão, não é um coelhinho, é um coelhão. A gente sempre lembra daquela música lá do coelhinho da pá. Esse é um coelhão. O Otávio, então, conosco, tá meio tímido, tá meio assustado com o foguetório aqui no centro de Santos. Danilo, agradeço demais a sua participação. Vou tentar cumprimentá-lo por aqui, para que o Otávio não fique mais assustado do que está. E agradeço demais a sua participação, tá ok?